Capítulo 3. Apresentação num guardanapo número 2. Síndrome de fracasso de vendedores. Por que tantos vendedores fracassam quando trabalham na área de marketing multinível? Esta apresentação, número 2, esclarecerá os erros comuns praticados por profissionais orientados para vendas. Vamos lhe apresentar o conceito de por que preferiríamos patrocinar 10 professores em vez de 10 vendedores. Agora, não me entendam mal. Acho que vendedores profissionais podem ser ativos valiosíssimos para a sua organização, se, como todos os outros, passarem pelas 10 apresentações num guardanapo e as compreenderem por dentro e por fora. A maioria das pessoas fica confusa com esta declaração, mas, lembre-se, elas não compreendem ainda que o marketing multinível é um método de marketing. Não estamos patrocinando pessoas numa organização de vendas diretas. Estamos patrocinando-as num programa de marketing multinível. Na maioria das vezes, o problema que terá com vendedores é que, quando percebem a alta qualidade dos produtos que você representa, simplesmente se lançam e decolam. Podem estruturar suas próprias apresentações. Não precisam de nós para lhes ensinar como vender. Eles são os profissionais. O ponto é, não queremos lhes ensinar como vender. Queremos somente lhes ensinar como ensinar e patrocinar e desenvolver uma grande organização, bem-sucedida, de marketing multinível. E eles, como qualquer outra pessoa, podem fazer exatamente isso sem vender coisa alguma, no sentido e definição normal da palavra vender. Se você não conseguir sentar-se com eles e lhes explicar umas poucas coisas simples sobre marketing multinível, porque este método é tão diferente de vendas diretas, então a tendência desse pessoal será sair na direção errada. À medida que continuarmos com estas apresentações num guardanapo, daremos alguns exemplos disso. A maioria das pessoas, especialmente vendedores, acha que, se patrocinar alguma pessoa, você duplicará seu esforço. Desenhe um círculo embaixo de outro. Havia um círculo, e agora há 2. Parece lógico, mas isso não é verdade. Isso não é verdade visto que se a pessoa representada pelo círculo superior, patrocinador, for embora, a pessoa que ela patrocinou vai embora também, não continuará. Você tem de explicar ao seu pessoal que se quiserem, verdadeiramente, duplicar-se, precisarão ir a pelo menos 3 níveis de profundidade. Só então serão duplicados. Se seu patrocinador caiu fora antes de você ter tido uma oportunidade de ver que o programa realmente funciona, você provavelmente pensará que não funciona porque o mesmo ocorreu no caso dele. Afinal, é seu patrocinador, e certamente deve saber mais do assunto do que você. Digamos que você está aqui. Desenhe um círculo e coloque no centro a palavra você. Você patrocina Tom. Desenhe outro círculo sob o círculo com a palavra você e nele escreva o nome Tom, e ligue os dois com uma linha. Bem, se você sair, e Tom não souber o que fazer, porque você não ensinou, então acabou-se. Mas, se você de fato ensinou a Tom como patrocinar, e ele patrocinar Carol, você está apenas começando a duplicar-se. Mas se Tom não aprender como ensinar a Carol como patrocinar, então, mais uma vez, a coisa dará em nada, e acabou-se. Você tem de ensinar a Tom como ensinar a Carol a patrocinar outra pessoa. Então ela poderá patrocinar Betty ou quem quer que seja. Agora você está no 3º nível de profundidade. Se sair para trabalhar com outra pessoa em uma região diferente do país, esse subgrupo continuará. Não esqueça, você tem de ir até 3 níveis de profundidade. Você não tem nada até chegar a 3 níveis de profundidade, e só então você será duplicado. Se você jamais comunicar qualquer coisa, exceto esse ponto, as pessoas que patrocinam no negócio, ainda assim terá a chave que o tornará mais bem-sucedido do que a maioria em programas de marketing multinível. Vejamos o que acontece com o vendedor. Ele presta atenção às demonstrações dos produtos, ouve ou lê depoimentos dos resultados que os outros obtiveram com o uso deles, e como funcionam. Uma vez que ele esteja armado com estas informações, saia da frente, porque ele vai correr e vender muito. Lembre-se, ele é um vendedor. Trabalhou em vendas diretas e não tem nenhum problema em visitar estranhos. Muito bem. Então você diz ao seu supervendedor, vamos chamá-la de Charlie. Charlie, se você quiser ganhar realmente muito dinheiro, não pode fazer isso sozinho. Você precisa patrocinar pessoas. Então o que faz Charlie? Sai por aí e patrocina, patrocina, patrocina. Patrocinará uma tempestade. Um bom vendedor em um programa de marketing multinível poderia patrocinar 3 ou 4 pessoas por semana. Mas veja o que acontece. A coisa chega a um ponto, e não leva muito tempo, em que as pessoas saem com tanta rapidez quanto as que entram.
Se não trabalhar eficazmente com elas, e você não pode ser eficaz se está tentando trabalhar com mais de 5 ao mesmo tempo, verá que elas se tornam desanimadas e que desistem. Assim, Charlie, ficando desanimado e impaciente, acha que nada está acontecendo e sai à procura de outro produto para vender. A pessoa que patrocinou Charlie, pensando que ele ia fazê-la rica, fica desanimada e desiste também. A maioria das pessoas que obteve grande sucesso no marketing multinível, não teve formação em vendas. Podem não ser professores profissionalmente, mas têm formação que contém elementos de ensino. Conheço um professor e diretor de escola que, depois de apenas 24 meses em um programa de marketing multinível, estava ganhando mais de $15 mil mensais. Ele fez, e continua fazendo isso, ao ensinar a outras pessoas como fazê-lo também. Vamos pôr alguns números do método usado por Charlie, de modo a podermos ver com clareza onde foi que ele errou. Vamos supor que Charlie, sendo o supervendedor que é, saiu por aí e patrocinou 130 pessoas. Digamos ainda que ele conseguiu que cada uma delas patrocinasse outras 5, acrescentando mais 650 pessoas e elevando o total de sua organização para 780. A coisa lhe parece conhecida? Faça a seu pessoal a seguinte pergunta: quando lhe mostrar esse exemplo, o que vocês acham que fariam com mais rapidez? Patrocinar 5 pessoas realmente interessadas e ensinar a elas como ensinar? Ou, incidentalmente, você ouvirá uma pergunta: o que eu ensino a elas? A resposta é: você ensina exatamente o que está aprendendo aqui neste livro. As 10 apresentações num guardanapo. Elas precisam compreender todas as 10, mas, a princípio, as 4 primeiras. Ensine-lhes que 2 vezes 2 igual 4, e por que pessoas fracassam, etc. Pergunte: de quanto tempo você acha que precisaria para patrocinar 130 pessoas? Quantas das primeiras ainda estariam no programa quando chegasse ao número 130? Vai descobrir que as está perdendo bem rápido. Porém, descobrirá que a taxa de retenção das 780 pessoas na apresentação num guardanapo número 1 é bastante alta. Uma vez que você mostra isso a um vendedor e ele o compreende, você ouvirá: ah, agora entendo o que tenho de fazer, e ele sairá para fazê-lo. Cuidado, você tem de segurá-los. A maioria em marketing multinível não compreende o que acabamos de estudar neste capítulo, e literalmente encorajará seu pessoal até a fracassar. Quem não conhece nosso método, patrocinará alguém, e o novo distribuidor volta e lhe diz: ei, consegui 5 pessoas novas na semana passada. Ele responde: legal. E lhe dá uma palmadinha de encorajamento nas costas. Na semana seguinte, ele patrocina mais 5 pessoas. O que aconteceu com as 5 que ele registrou na semana anterior? Foram embora. Se compreender esta síndrome do fracasso do vendedor, você ainda pode encorajá-lo, mas, ao mesmo tempo, enfatize como é importante trabalhar com os 5 primeiros que patrocinou, e em ajudá-los a começar. Depois que patrocino alguém no negócio, é mais importante para mim sair com ele e ajudá-lo a patrocinar outra pessoa do que eu mesmo sair e patrocinar outra para mim. Não posso enfatizar demais este ponto. E ele voltará ao primeiro piano em mais 2 destas apresentações. Entre as 10 apresentações num guardanapo, as primeiras 4 são realmente obrigatórias. Se não tiver tempo para todas elas, pelo menos comece com as número 1 e 2, capítulos 2 e 3. Dependendo dos detalhes que resolva incluir, você pode apresentá-las em apenas 5 ou 10 minutos. Uma vez as tenha praticado. Don Faila relata a experiência de um membro de seu grupo que fez a apresentação do guardanapo ao telefone, depois de tê-la aprendido ao telefone. Em um dos programas de que participei, patrocinei um sujeito chamado Carlos. Ele me disse ter patrocinado a filha, que mora em Tennessee, e que conhecia todo mundo na sua cidade. Eu conversava nesse momento ao telefone com Carlos e disse-lhe que achava isso ótimo. Mas, rapidamente, acrescentei que precisava lhe dizer uma coisa para ele passar a filha. Perguntei-lhe se ele tinha à mão um pedaço de papel e um lápis, e pedi-lhe que escrevesse 2 vezes 2 igual 4. E fui em frente. Disse-lhe que ligasse imediatamente para a filha e lhe apontasse os erros a evitar, a fim de começar na direção certa. Ele ligou, e o sistema está funcionando muito bem para ambos. Capítulo 4. Apresentação num guardanapo número 3. 4 coisas que você tem de fazer. Na primeira apresentação, nós lhe falamos sobre algumas coisas que deve fazer, e na segunda, sobre outras que não deve fazer, quanto ao trabalho em profundidade em sua organização. Nesta apresentação num guardanapo,
Vamos apresentar 4 coisas que você tem de fazer para ser bem-sucedido em um programa de marketing multinível. Essas 4 coisas são absolutamente indispensáveis. Todos que estão ganhando 100 mil, ou 200 mil dólares anuais, ou mais, no marketing multinível, fizeram e estão fazendo essas coisas. A fim de ajudá-lo a lembrar essas 4 coisas, colocamos os pontos em paralelo com os de um caso que você pode contar a seu pessoal. Eles não só perceberão o paralelo, mas também se lembrarão do que tem de fazer. O caso é mais ou menos assim. Imaginemos que você quer fazer uma viagem de carro com a família, deixando a chuvosa Washington. Esse estado não é realmente tão ruim como alguns querem fazer crer, rumo à ensolarada Califórnia. O sol na Califórnia representará a chegada ao auge do programa que você está seguindo. Quando chegar lá, você obteve sucesso, e está no topo. A primeira coisa que você tem de fazer, é entrar no carro e dar partida. Não há ninguém no marketing multinível que tenha ganhado muito dinheiro sem que tenha dado partida primeiro. O dinheiro necessário para dar partida depende da empresa e do programa que você escolheu como seu veículo. A soma pode variar de nada a 5 mil dólares. A segunda coisa que você precisa fazer para começar a viagem é abastecer o carro de gasolina e óleo. Ao viajar para o topo, a Califórnia, você consumirá a gasolina e o óleo, produtos, e será necessário reabastecer. O marketing multinível funciona melhor com produtos de consumo. Você os consumirá e voltará a comprá-los, e mais uma vez, e mais, e mais. Isso implica dizer que você tem de usar os produtos da empresa que representa, você mesmo. Lembre-se de que mostramos na apresentação num guardanapo número 1, que, com 780 distribuidores, não importa o programa em que você está, pois terá um volume bastante grande. Você, naturalmente, percebe as vantagens de desenvolver um negócio com um veículo que tem produtos de consumo. A maioria das empresas de multinível é dessa categoria. Os produtos não consumíveis são em geral comercializados através de métodos de vendas a varejo ou diretas, embora nem sempre. O outro resultado de você mesmo usar os produtos é se tornar muito interessado neles. Em vez de gastar muito dinheiro em publicidade, as empresas de marketing multinível investem seu dinheiro no desenvolvimento dos produtos, e como resultado, têm produtos de qualidade superior aos que são disponíveis em lojas de varejo. A terceira coisa que você tem de fazer, é passar a 4ª marcha. Claro, você sabe que ninguém começa em 4ª. Todos nós partimos do ponto morto. Lembre-se, nosso carro não é dramático. Podemos estar sentados no carro, ainda na entrada da garagem, com a ignição ligada e o motor girando rapidamente, mas se nunca sairmos do ponto morto, jamais chegaremos à Califórnia, ou a qualquer outro lugar. Por falar nisso, para passar a marcha, você tem de patrocinar alguém no negócio. Quando você patrocina alguém, está em primeira. Acreditamos que deve passar uma primeira 5 vezes, com 5 pessoas seriamente interessadas. Em outras apresentações mostraremos como determinar quem, do seu pessoal, está realmente interessado. Você vai querer que essas 5 pessoas passem as marchas também. Você ensina como passar a primeira ao patrocinar alguém. Quando cada uma das suas 5 pessoas passar a primeira 5 vezes, você estará na segunda marcha 25 vezes. Você ensina as suas 5 pessoas que ensinem as 5 delas a entrarem primeira 5 vezes. Cada uma delas está, nesse momento, 25 vezes na segunda, o que o coloca 125 vezes na terceira marcha. Quando você tem distribuidores de terceiro nível em sua organização, você está na terceira marcha. Já notou como seu carro corre mais suavemente na 4ª marcha? O mesmo acontece com sua organização. Você a quer na 4ª marcha tão logo seja possível. Quando seus primeiros níveis estiverem em terceira, você estará em 4ª marcha. Naturalmente, você vai querer que seu pessoal também ande em 4ª, e quando eles estiverem, você estará na 5ª marcha. De que maneira você entrou na 5ª marcha? Simplesmente ajudando a ensinar as pessoas que patrocinou a colocar o pessoal delas em terceira, o que as coloca em 4ª, e põe você em 5ª marcha. A 4ª coisa, enquanto você está na sua viagem à Califórnia, é usar o tempo no qual se desloca, para compartilhar seus produtos com as pessoas que viajam com você. Deixe que experimentem os benefícios dos produtos. Quando elas quiserem saber onde poderão consegui-los, adivinhe o que faz neste ponto. Assim, compartilhe com os amigos. Para várias pessoas, esta é a parte de varejo no negócio. Neste ponto é importante notar que, enquanto passamos pelas apresentações num guardanapo números 1 e 2, e agora aqui na número 3, nós lhe dissemos as 4 coisas que você tem de fazer para obter sucesso.
Nenhuma única vez lhe dissemos que você tem de sair para a rua e vender. Dissemos que você não tem de vender os produtos no sentido normal da palavra vender. Dissemos, sim, que você tem de compartilhar os produtos com os amigos. Repito, compartilhar. Pode até mesmo fazer isso com estranhos. Quando perceberem os benefícios dos seus produtos e seu plano de marketing, eles se transformarão em novos amigos. Você nem mesmo precisa de um grande número de clientes. Digamos 10, ou até menos. Se tudo o que conseguir foram 10 clientes, ei, tudo bem. Isso significa que o item número 4 adiante é uma parte muito pequena. E se eliminarmos o 4 você ainda poderá chegar à Califórnia fazendo as 3 primeiras coisas. Note, contudo, se você não fez o número 3, entrar em quarta marcha, e fez um bocado de número 4, você nunca sairá da entrada da garagem. É isso que os vendedores fazem. Uma vez que compreenda isto, e ligue ao número 1 e número 2, você começa a desenvolver a atitude apropriada de marketing multinível. Começando da estaca zero com seu novo candidato, você quer implantar no subconsciente dele o número 5. Tudo o que você precisa fazer é encontrar as 5 pessoas sérias que queiram levar o negócio a sério. Ao encontrar pessoas e lhes perguntar como estão indo, talvez você ouça uma resposta como, pô, não consigo encontrar alguém que queira vender. Aí está a palavra vender, novamente. Pare de procurar pessoas que querem vender. Passe a procurar pessoas que queiram ganhar $600, $1.200 ou mais, por mês sem ter de ir trabalhar todo dia. Você, ou algum deles, conhece alguém assim? Sua resposta, e a deles, como a minha também, será, sim, conheço. Todo mundo. Bem, essas são as pessoas com quem você vai querer conversar, porque todos gostariam de receber esta grana todo mês. Simplesmente observe que poderá dispor de 5 a 10 horas por semana do seu tempo de folga para montar um negócio. Mas, em seguida, nós apressamos a perguntar, o que há de errado nisso? Há pessoas que ingressam em um programa de marketing multinível e pensam, por algum motivo, que tudo vai acontecer simplesmente porque se registraram. Nada disso. Lembre-se, o carro que estamos dirigindo à Califórnia não é dramático. Eu conheço, e você certamente também, indivíduos que fizeram faculdade para obter um diploma, e nada há de errado nisso. Você talvez seja um deles. Vai para a escola todo dia. Estuda o dia inteiro e metade da noite, semana após semana, durante anos. E quando se formar finalmente, quanto consegue ganhar? Então dedique de 5 a 10 horas por semana, para aprender as 10 apresentações num guardanapo e tudo mais que puder sobre a empresa de multinível que você representa. Quando você aprende e compreende as apresentações num guardanapo, poderá ensiná-las a outras pessoas. O livro que você está lendo é a sua chave hoje para o sucesso amanhã. Não queremos que você fique tenso, pensando que não pode ensinar alguém o que está aprendendo aqui. Claro, esta talvez seja a primeira vez que você leu ou ouviu algo sobre esses conceitos, e não podemos realmente esperar que conheça tudo o suficiente para ensinar. Mas, também, você não tem de fazer isso. Lembre-se, para ingressar em um programa de marketing multinível, você vai precisar de um patrocinador. Se ele for um patrocinador autêntico, ele o ajudará com os seus 5 primeiros patrocinados. Observe, é um relacionamento de ajuda. No processo de fazer as apresentações num guardanapo aos amigos em reuniões, pessoalmente ou em grupos, o patrocinador está treinando você também. Como sugestão, pedimos que estabeleça alguma meta para si mesmo. Quando tiver vencido cerca de 20% de seu programa, você deve conhecer e compreender as 10 apresentações num guardanapo. Quando tiver percorrido 75% do caminho, deve estar em condições de ensinar a outras pessoas. Quando está no topo, ou perto, você poderá ensinar a seu pessoal a ensinar a outras pessoas. É algo benéfico que você pode conquistar em um período de tempo relativamente curto. Você pode sentar-se, ler e estudar este livro quantas vezes quiser. Se lhe fosse dado um dever como esse, e você passasse e repassasse o material 5, 6 ou mesmo 10 vezes, dentro de um ano, a partir de agora, você poderia estar ganhando 2, 3, 4 mil dólares ou mais por mês. Vale ou não a pena investir nisso 5 ou 6 horas por semana? Bem, você tem de admitir que se trata de uma ótima maneira de ir para a escola, certo? Dê uma olhada em alguns desses livros da faculdade, e imagine tentando aprender o que eles contêm. Eles não vão lhe gerar dinheiro nesse nível. Bem-vindo à Universidade Marketing Multinível.